Oi, galerinha! Como vocês estão? Estão tudo bem? Então tá bom. Fizeram atividade ontem de matemática tranquilo? Fizeram a corrida lá? Pegaram lá, marcaram o número 1, marcaram o número 2? Tiraram a fotinha pra prof? Então depois eu vou ver. Hoje nós vamos falar sobre o corpo humano. O nosso corpo, ele é formado por muitas partes, né? Tem muitas partes do nosso corpo humano, mas nós vamos falar entre 5 partes do nosso corpo. E todas essas partes juntos, elas formam os 5 sentidos. Então nós vamos estudar sobre os 5 sentidos. Para isso nós vamos pegar alguns materiais. Nós vamos pegar aquela folhinha que a prof mandou para vocês com os 5 sentidos. Vamos pegar uma cola, um lápis, uma tesoura e aquela folhinha que a prof mandou para vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão precisar de ajuda. Vocês vão deitar no chão, vão esticar esse papel no chão e vão deitar. Quando vocês deitar, o papai ou a mamãe vão contornar o corpinho de vocês e vai ficar assim. Depois que você fazer, você coloca ele assim na parede para ver o seu tamanho. É grande, né? Mas o seu vai ser menor. Então, depois que você desenhou, você pode pintar. Você pode pintar a camiseta, pode pintar a calça ou o calção, você pode pintar os braços, mas também nós temos que terminar de completar. Nós vamos desenhar os olhos, as orelhas, o nariz, a boca, pode desenhar o cabelo também. Ele vai ficar bem bonito. E depois que você desenhar assim, você vai colar ele na parede. Você vai colocar umas flechinhas. Nós vamos precisar de 5 flechinhas. E vamos aprender então quais são as partes que nós vamos estudar? Nós vamos aprender um pouquinho sobre os nossos olhos. Os olhos começam com a letrinha O. Olhos. Depois dos olhos veio o nariz. Na. Qual que é a primeira letrinha de na? É a letrinha N e o A. Na. Vamos colar aqui. Nariz. Depois do nariz vem a nossa boquinha. E dentro da nossa boquinha tem a nossa língua. Então, li. Qual que é o li? A letrinha L de Laura e o I. Li. Língua. Agora nós vamos falar da nossa orelha. Qual que é a primeira letrinha que a prof está falando? O. Orelha. Então, vamos colar aqui. E a outra partinha que nós vamos estudar é as nossas mãos. Então, vamos ver qual que é a primeira letrinha. Mão é a letrinha M. M do quê? Qual que é o aluninho que nós temos na sala que começa com M? De Mariana. Então, Mariana também forma o M de mão. Agora que nós já sabemos quais são as 5 partes que nós vamos estudar, vamos repetir com a prof? Olhos, nariz, orelha, língua e mão. Vamos pegar no nosso corpinho agora? Orelha, olhos, nariz, língua e as mãos. Mas vamos saber um pouquinho agora qual que é o sentido delas. Quais são os sentidos dessas partes do nosso corpo? Vamos ver? Então, os olhos. Para que nós usamos os olhos? Para a gente poder
ver, para a gente poder enxergar. E nós chamamos de visão. Visão. Então, os olhos é a nossa visão. O nariz. Para que serve o nosso nariz? Para a gente poder cheirar, aquele cheirinho de bolo, cheirinho de flor, cheirinho de chulé. E nós chamamos o nosso nariz de olfato. Então, o nariz é o olfato. Nariz, olfato. E a nossa orelha? Para que é a orelha? Para a gente poder ouvir aquela musiquinha, ouvir aquele som do passarinho, ouvir a prof falando. E nós chamamos de audição. Então, as orelhas é a nossa audição. E a nossa língua? Para que serve a nossa língua? Para a gente poder sentir o gosto azedo do limão, o gosto doce daquele chocolate, aquele amargo, né? E nós chamamos a nossa língua de paladar. Então, a língua é o nosso paladar. Não esqueçam. E depois, por último, ficou as nossas mãos. Para que as nossas mãos? Para a gente poder pegar, para a gente poder tocar, sentir, né? E nós chamamos as nossas mãos de tato. Então, essas 5 partes do nosso corpo, eles formam os órgãos dos sentidos. Então, é sobre isso que nós vamos estudar no decorrer da aula. Então, vocês vão fazer assim, bem bonito para a prof, vai mandar uma foto e não tira lá, deixa lá, porque nós vamos saber de cada um. Nós vamos fazer algumas atividades sobre essas 5 partes. E quais são as 5 partes mesmo? Eu vou falar uma parte do corpo e você vai falar o sentido. Então, os olhos é a nossa visão. O nariz é o nosso olfato. A orelha é o nosso audição. A língua é o nosso paladar. E as nossas mãos é o nosso tato. Então, pessoal, tira uma fotinha para a prof bem bonita e manda para a prof. E não tira que nós vamos usar. Tchau!